Olá, boa tarde, tudo bem? Quero expressar aqui a minha alegria em estar mais uma vez participando aqui desse momento e desejar que você esteja bem. Talvez tudo já esteja voltando ao normal, né? Não da maneira que deveria ser, porque enquanto não aparecer aí uma vacina para todos nós tomarmos esse antídoto contra esse vírus aí terrível, talvez as coisas não voltem ao normal, né? Então nós estamos aí muitos voltando às atividades, mas ainda não é uma coisa assim tão normal, né? Saí um pouquinho por uma necessidade e eu olhei na rua, nos lugares por aí que parece que nem existiu nada. Mas ainda é preocupante. Nós temos visto aí pessoas ainda sendo infectadas, até familiar, amigos, e não é uma coisa que está do jeito que era, não. Por enquanto, muitos de nós ainda vamos ter que tomar alguns cuidados que são necessários aí para que a gente possa se precaver. E eu espero que você esteja bem, esteja tomando também os seus cuidados aí. Isso é essencial. Nós vivemos ainda um momento de pandemia, todos nós sabemos disso, né? E a gente precisa tomar os devidos cuidados, mas também a vida precisa continuar agora de uma maneira um pouco diferente, até que tudo volte à realidade. Eu ainda vou ficar mais um tempo dentro de casa aí, com bastante cuidado, em virtude de tudo que eu passei, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero que rapidamente também apareça aí essa vacina que já está em andamento, né? Hoje eu quero falar a respeito de um tema que é a sabedoria do silêncio. Você é uma pessoa que costuma ficar muito no silêncio? Como que é você? Eu costumo de vez em quando ter os meus períodos de silêncio. E hoje eu quero estar falando a respeito da sabedoria do silêncio. Expressar sentimentos é como se comunicar numa língua estrangeira. Tem gente que tem muita dificuldade para expressar os seus sentimentos. E hoje nós vamos estar falando a respeito dessa sabedoria do silêncio, porque muitos de nós aí também nessa quarentena, nessa pandemia, alguns de nós ficamos bastante silenciosos em alguns momentos, né? Então vamos entender um pouquinho sobre essa questão. Colocar sentimentos para fora aumenta a capacidade de fazer mudanças e de fortalecer vínculos. Todos nós sabemos disso. Mas não é tão fácil falar a respeito daquilo que nós estamos sentindo. Obrigado, Vanderlei, por estar aí comigo nesse momento. E muitas pessoas expressam no silêncio querem dizer também alguma coisa, né? E às vezes isso termina incomodando. Nós falamos de, no mínimo, três maneiras aí, né? A voz audível, falamos, eu gesticulo muito também, pareço italiano, falamos através de gestos, a nossa expressão, a maneira de nós nos portarmos. Existem estudos aí dos psicólogos nesse sentido, já li no mínimo 3 livros a respeito de gestos. Então nós às vezes estamos falando uma coisa, estamos demonstrando com os nossos gestos uma outra coisa diferente daquilo que nós estamos expressando na voz audível, né?
Mas eu entendo que nós falamos também no silêncio. O silêncio também fala muito. E nós vamos estar comentando um pouquinho sobre esse assunto nessa live de hoje. Muitas pessoas acham que não conseguem expressar corretamente o que sentem, ou que vão ser mal compreendidas, então às vezes ficam no silêncio. Vou falar no meu silêncio, né? Então a sabedoria do silêncio. Qual que é essa sabedoria do silêncio, então? Falar menos e dizer mais. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando demais e dizendo muito pouco, né? Não sei se você concorda comigo, mas principalmente nesses dias a gente tem observado muito isso aí, né? Existe um provérbio sueco que diz o seguinte: tenha menos medo e mais esperança. Lamente menos, respire mais, fale menos, diga mais, né? Odeia menos, ame mais, e todas as coisas boas serão suas. Então está aí dentro desse pensamento, desse provérbio sueco, esse destaque aí: fale menos e diga mais, porque assim todas as coisas boas serão suas. Então, olha que interessante, né? Você já teve a oportunidade de estar ao lado com uma pessoa que não parava de falar e você só queria ficar em silêncio? Perceba que foi difícil essa situação, não? Tem gente que não para de falar. Fala mais, como dizem, fala mais do que a boca. Fala até pelos cotovelos, né? Você conhece alguém assim? E se fosse palavras assim que interessantes, tudo bem, mas muitas vezes são palavras vazias, né, que não dizem nada, e às vezes você também não está muito interessado e você tem que ficar ouvindo ali até por educação para a coisa não ficar um pouco complicada, né? Existe um pensamento de Ralph Waldo Emerson que disse, talvez para uma dessas pessoas, e ele diz o seguinte: você fala tão alto que eu não consigo entender o que você diz. Isso aí teve coragem de confrontar uma pessoa que estava ali atrapalhando o seu silêncio, né? Você está falando tão alto, não consigo nem entender o que você diz, né? E às vezes numa discussão nós pensamos que falando alto nós vamos convencer o outro e terminamos às vezes sem ninguém entender ninguém devido à altura, né, do som das nossas vozes, né? Fazemos isso muitas vezes. Conversamos, não dizemos nada. Muitas vezes é só blá, 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 né? Pessoas que falam demais talvez queiram, na realidade, sentir que são ouvidas, que as pessoas reconheçam a sua presença, que as pessoas reconheçam a sua existência, que ela está ali naquele momento, naquele lugar, né? Talvez então criam essa situação como se quisessem aparecer, né? Mas será que esse é o caminho? Não seria mais fácil falar menos e dizer mais? Talvez com exemplo de uma outra maneira para que pudesse ser percebido, né? Tem pessoas que não atentam para esse detalhe, né? Às vezes querem aparecer em alguma situação e na realidade estão atrapalhando, né, aquilo aquele momento e talvez a sua própria vida, né? Platão disse que os sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque
eles têm que dizer algo. Então é o que nós vemos em muitos momentos aí, pessoas querendo dizer algo simplesmente porque querem dizer. Mas na realidade não são pessoas sábias que têm algo a dizer, algo para transmitir. E hoje nós vemos muito isso aí, em lives, em vídeos, na televisão, de muitas maneiras, entrevistas, né? Donos, como se as pessoas fossem dono do mundo, soubesse a solução de todos os problemas. E é algo assim bem complicado, né? Tem gente que fala apenas para não ficar quieto, né? Pensa que o silêncio também é algo errado, algo que deva ser evitado, que o silêncio não é bom. Mas eu acho que o silêncio é bom. E quem disse que o silêncio não é bom? Não há nada errado com o silêncio, você querer ficar em silêncio. Não é porque você fica em silêncio que não gosta das pessoas. Às vezes até dentro de casa, quando você está em algum lugar, a pessoa está quieta ali. A pessoa não está interessada em nada, não gosta de mim, não me ama, né? Tem toda essa questão aí, né? Não está interessado no que está acontecendo, na situação. Só porque está em silêncio, a pessoa não é mais nada? Não sei de onde veio essa ideia que silêncio é estranho e deve ser evitado. E que silêncio é para que você se afaste das pessoas. Quem que disse isso? Só porque você está quieto, está pensando, está refletindo, a vida não está acontecendo? Silêncio eu entendo como uma dádiva preciosa para as nossas vidas. É muitas vezes no espaço entre as nossas palavras que a gente encontra o raciocínio, que a gente ouve o coração falando, ouve a própria alma, tem uma intuição, toma uma decisão e às vezes é preciso ficar no silêncio para que isso aconteça. Porque no barulho você não ouve, você não escuta até aquilo que está dentro do teu coração. Herman Melville disse que a única voz de Deus é o silêncio, e eu estou aqui lembrando do povo judeu, o povo de Israel. Aí teve um período ali que tem Bíblias que tem até 4 páginas, significando 400 anos, que Deus ficou em silêncio, sem falar com o povo. Mas será que Deus não estava falando com eles? Eu entendo que estava. Talvez Deus estava dizendo que não estava contente com o povo, com tudo aquilo que eles... Porque se você for ler a história, você vai perceber quantas coisas aconteceram, inclusive nesse período do silêncio de Deus, né? Quando a gente permite ficar em silêncio, sabe o que acontece? A gente inspira, respira, oxigena o cérebro. Eu até costumo, em algumas palestras, falar para as pessoas, quando você for colocado num choque assim, você tiver que tomar uma decisão rápida diante de uma determinada situação, se você tiver condições de inspirar o ar e deixar ele entrar dentro de você, isso faz com que você oxigene o teu cérebro. E assim, questão de segundos, talvez uma besteira que você iria fazer, você vai fazer diferente, porque o teu cérebro ele está oxigenado e você começa a refletir e a pensar de uma maneira diferente. Está aí um exercício para praticar em momentos de estresse, né? Inspirar para que esse oxigênio entre novamente dentro de você e vá para o teu cérebro. Então,
quando você fica em silêncio acontece isso. É o momento da gente ouvir a voz interior, aquilo que está lá dentro, que só a gente sabe. É quando a gente experimenta também, para quem é cristão, o nosso relacionamento com Deus, nessa beleza de perfeição, de interação da criatura com o Criador. Na vida, eu aprendi muito mais ficando quieto e abraçando o silêncio do que pensando e falando muito. Meu pai costumava falar muito um ditado, que eu gravei isso assim para sempre. Ele dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Está falando com um animal que não entende nada, né? Dando bom dia para ele, né? E nesses dias o que a gente percebe é que tem muita gente falando demais. O silêncio às vezes é um professor. Ele sussurra coisas nos nossos ouvidos. Ele nos ajuda a descobrir coisas que jamais descobriríamos de outro jeito, de uma outra maneira. E foi ali no silêncio que você descobriu coisas que foram importantes na tua vida, para a tomada de decisão, para a tua família, para o teu trabalho. No silêncio de um momento, quando você não estava ouvindo nada, você descobriu essas coisas que marcaram a tua vida para sempre, né? Nessa pandemia mundial, talvez muitos de nós ainda estamos com tanto estresse. Sabe por quê? Porque não aprendemos a acalmar as nossas mentes, ficar quietos em algum momento de silêncio. Não aprendemos a abraçar o silêncio, que eu estou dizendo que é tão importante para tomadas de decisões, principalmente em momentos de estresse. Apreciar o valor e a sabedoria que vem dele, o silêncio, que fala, que direciona, que impulsiona, que mostra um caminho para seguir adiante. Então, talvez muitos de nós não acalmamos as nossas mentes, as nossas almas, porque não aprendemos a ter um momento de silêncio nas nossas vidas diante de tudo isso que está acontecendo. Então, estamos ainda nesse tumulto, embora já esteja até voltando ao normal, mas tudo parece que está um tumulto. Não aquietamos, refletimos para entendermos toda essa questão, toda essa dinâmica de tudo isso que talvez mudou as nossas vidas para sempre. Tem gente que fica pensando que precisa ficar falando 24 horas sobre coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena, mortes, doenças, e não tem um momento de silêncio. Meu Deus, tem tantas coisas para nós pensarmos, para nós refletirmos daqui para frente, o que vamos fazer, quais as decisões que vamos tomar, o que isso implicou na nossa vida, na nossa família, na nossa maneira de ser, de pensar, com relação a muitas questões, inclusive a níveis mundiais, né? Porque isso afetou toda a humanidade e nós estamos aí no meio de toda essa questão, né? Mas tem gente ainda muito pequeno, muito ligado só naquilo ali que está acontecendo, que estamos vivendo, né? E não abriu ainda. Eu tenho dito muito nessas lives, essa questão de nós refletirmos na nossa questão dos nossos sonhos, daquilo que nós projetamos na vida, e buscar tudo isso novamente para estarmos refletindo, pensando, porque a vida vai continuar.
Todos nós, com certeza, eu brinco que quero viver até os 120 anos e nós vamos ter muitos anos pela frente, muitas outras situações aí que precisamos enfrentar e muitas dessas questões nós vamos vencer com esses exemplos que nós vamos tirar desses dias que nós passamos aí fechados em quarentena, né, diante dessa pandemia mundial. Quem disse que não é bom ficar em silêncio? Quem disse que não é bom deitar numa rede, fechar os olhos e ficar ali quieto? Quem disse que não é bom deitar no chão da tua casa, do teu apartamento, simplesmente ficar ali sem dizer nada, em silêncio? Porque no silêncio nós refletimos, pensamos e talvez descobramos coisas importantes para a nossa vida e para seguirmos adiante depois de tudo isso, né? Quem disse que você deve falar sem parar, mesmo quando não tem nada que valha a pena ser dito? Então talvez depois de tudo isso, seja um momento do silêncio, né, de nós pararmos um pouco agora diante de tudo isso que está acontecendo, quando tivermos uma oportunidade, e buscarmos uma meditação. E nesse silêncio, entendermos o que tudo isso mudou na minha vida. O que tudo isso fez eu fazer uma reflexão de coisas que eu fazia e que não eram tão interessantes. O quanto eu devo refletir na minha vida material, na minha vida espiritual, nos meus relacionamentos, na minha família. O que tudo isso implicou que eu devo agora talvez mudar para melhor. E se nós continuarmos no mesmo tumulto, no mesmo barulho, nós não vamos conseguir fazer essa reflexão. Então, silêncio é algo para nós estarmos refletindo nesse momento. Temos um instante para estarmos pensando, estarmos parados, estarmos quietos, no silêncio, refletindo sobre tudo isso que aconteceu. O que isso mudou a minha vida, que isso vai mudar a minha maneira de existir nesse mundo. Então, essa live eu quis falar um pouquinho a respeito do silêncio, né? E eu quero finalizar ficando aqui com uma frase de Ausonius, que ele disse o seguinte: aquele que não sabe ficar em silêncio não sabe como falar. Então, quer falar? Pense um pouquinho, fique em silêncio. Importante hoje, talvez, seja aprender a falar menos, dizer mais, agir mais. E nós vamos aprender isso no silêncio, porque é a única maneira, é o único momento que nós temos para meditarmos e para refletirmos sobre tudo isso que aconteceu e que talvez vá mudar as nossas vidas para sempre. Obrigado, Roseli Gonçalves. Obrigado, Rosinha. Espero que você esteja bem aí, se cuide. Todos nós que estamos já numa outra faixa etária aí, vamos precisar tomar mais um cuidado, um cuidado um pouco mais ainda. Então não é momento de sairmos, só aquilo que é essencial. Vamos usar as nossas máscaras, né? E eu espero que todos vocês estejam bem. Se Deus quiser, isso vai acabar. Nós vamos ter novamente a nossa vida de volta. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe.